Olá! Para quem é de pedagogia e está se perguntando, e agora com essa tal de inteligência artificial na escola? Bom, a gente vai conversar sobre isso. A ideia hoje é a gente montar juntos um tipo de mapa, um guia, com a teoria que vai ajudar a gente a navegar nesse novo mundo como futuros educadores. Pois é, essa é a pergunta que vale ouro, né? Porque, olha, não dá mais para fingir que é algo do futuro. A IA já está lá. A questão de verdade não é se ela vai chegar. Ela já chegou. O lance agora é, como é que a gente que está se formando em pedagogia vai lidar com isso? Como a gente vai agir de um jeito que seja, ao mesmo tempo, crítico e, claro, criativo? Então, para a gente poder pensar em qualquer coisa, o primeiro passo é entender o terreno que a gente está pisando. Qual é a real? Como é que os alunos, lá do ensino médio, estão de fato usando essas ferramentas no dia a dia? Olha só esse cenário. Basicamente, quase todo jovem no Brasil tem acesso à internet pelo celular. E eles já interagem com inteligência artificial todo santo dia, seja nos filtros das redes sociais, nos vídeos que o algoritmo recomenda. E claro, eles estão usando ferramentas como o ChatGPT para ajudar nas tarefas da escola. Só que, e aqui está o ponto, esse uso é quase sempre pragmático, sabe? É para resolver uma coisa rápida. Raramente tem uma reflexão por trás sobre como aquilo funciona, quais são os limites, as questões éticas. É um uso que funciona, mas não educa, não forma um leitor crítico daquela tecnologia. E é justamente para lidar com esse cenário que a gente vai buscar ajuda na teoria. E calma, não é aquela teoria difícil de outro mundo. Pensa na educomunicação mais como uma filosofia para a gente poder agir, sabe? Uma base sólida para a gente enfrentar esse desafio. E para isso a gente vai contar com a ajuda de uns pensadores bem importantes. Então, o que é educomunicação, afinal? De um jeito bem simples, é o campo que junta educação com comunicação. Mas o pulo do gato está aqui. Não é só sobre levar tecnologia para a sala de aula. É uma virada de chave. É a gente entender que o próprio ato de educar, em sua essência, é um processo de comunicação. E o que eu acho fantástico nessa ideia do Ismar de Oliveira Soares é que ele não fica só na teoria, ele torna a coisa super concreta. Ele basicamente diz que educomunicação se faz com 3 tipos de ação. A primeira, pensar em como a comunicação na escola pode ser mais democrática. A segunda, usar as linguagens que os alunos já conhecem, as linguagens da mídia, para ensinar. E a terceira, que talvez seja a mais crucial de todas, ajudar a formar pessoas que saibam ler criticamente o que recebem da mídia. E essa ideia se conecta perfeitamente com o que o Guilherme Orozco diz aqui. Isso quebra aquela velha noção de que o aluno é só um receptáculo passivo, uma esponja que absorve tudo. Não é assim que funciona. Cada um de nós reinterpreta o que vê com base na nossa própria história, na nossa cultura, nas nossas experiências. É o que o Jesus Martim Barbero chamou de mediações culturais. Uma mesma reportagem na TV vai ser entendida de jeitos completamente diferentes por pessoas que vivem em realidades distintas. A família, o lugar onde a pessoa mora, tudo isso funciona como um filtro que dá um novo sentido para a mensagem. E aí, para amarrar tudo isso, vem Paulo Freire com a base de tudo. Ele faz uma distinção importantíssima. Extensão é quando alguém acha que sabe tudo e vai lá só transmitir. Já a comunicação de verdade é um encontro, é um diálogo. É entender que a gente não está indo para a escola simplesmente levar o nosso saber. A gente está indo para encontrar os alunos que já têm os saberes deles, inclusive sobre IA. A nossa tarefa, então, é dialogar com o que eles já sabem, construir junto e não só despejar conteúdo. Beleza, a base teórica está posta. Mas e aí? Como é que a gente transforma toda essa filosofia em algo prático, em ferramentas para o dia a dia? É aqui que entram 2 conceitos que vão nos ajudar muito: a mídia-educação e a alfabetização midiática. Essa divisão que a Maria Luísa Belloni propõe é simplesmente genial e ajuda a gente a organizar as ideias. Pensa assim, de um lado a gente tem o educar para as mídias. O que é isso? É desenvolver o olhar crítico, é aprender a analisar o que a gente consome. Do outro lado tem o educar com as mídias. Aqui, a ideia é usar as mídias como nossas aliadas, como ferramentas para a gente construir e compartilhar conhecimento. Então a coisa é analisar uma propaganda, outra é criar um podcast. As 2 coisas juntas formam a mídia educação. Aí a Unesco vem e organiza isso numa estrutura super prática. São 3 competências centrais. Primeiro, o acesso, que é saber como encontrar e checar a informação. Depois, a avaliação, que é a capacidade de analisar com um olhar crítico, de sacar os interesses por trás. E por fim, a criação, que é saber produzir nosso próprio conteúdo de forma ética. Se a gente aplicar isso à IA, fica claro. É saber usar as ferramentas, saber questionar as respostas que elas dão e saber criar coisas novas com elas sem passar por cima da ética. Só que aí vem um ponto super importante. O letramento midiático que a gente conhecia
não dá conta de tudo sozinho. A gente precisa de algo a mais, um letramento crítico focado em IA. Isso quer dizer entender que um chat GPT não pensa como a gente. Ele é uma máquina de prever a próxima palavra mais provável. É estatística pura. E por causa disso, ele pode alucinar, ou seja, inventar informações, com uma convicção que assusta. Além disso, a gente tem que saber que esses sistemas têm vieses e, claro, pensar muito bem nas questões éticas, como plágio e autoria. Certo. Agora que a gente já tem a base teórica e as ferramentas, como a gente organiza tudo isso numa jornada prática? A proposta aqui é um caminho em 4 movimentos, uma sequência que serve como um verdadeiro guia para a nossa atuação na escola. Pensa nisso como um passo a passo. O primeiro movimento é observar. Antes de qualquer coisa, a gente precisa chegar na escola e entender o que já acontece lá. O segundo é pesquisar. É pegar aquela observação inicial e aprofundar. O terceiro é intervir. Só depois de observar e pesquisar é que a gente vai propor alguma coisa, sempre em diálogo com a realidade que a gente encontrou. E para fechar, o quarto movimento é produzir. É criar algo junto com os estudantes. É um ciclo, percebe? Um ciclo que faz com que nossa ação tenha sentido e seja de fato relevante. E no fim dessa jornada toda, que tipo de profissional de pedagogia a gente se torna? É aí que a gente consolida a identidade do que podemos chamar de pedagogo educomunicador. E essa identidade muda completamente a nossa forma de atuar. Porque quando a gente coloca a escuta e a pesquisa em primeiro lugar, o nosso papel deixa de ser aquele de quem só transmite conhecimento. A gente se torna um mediador, um parceiro, alguém que constrói as coisas junto com os estudantes e não para eles. A gente parte da realidade deles para construir o saber. E para fechar, fica essa provocação para a gente pensar. A tecnologia, por si só, é só uma ferramenta. Ela pode ser incrível, mas sem uma intenção pedagógica por trás, ela é vazia. A grande questão que fica para a gente que está se formando para educar é justamente essa. Qual é o nosso papel? É o nosso papel dar sentido a essas ferramentas, humanizar o uso delas e, principalmente, transformá-las em pontes de verdade. Pontes para a aprendizagem e para a formação de cidadãos.